Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Abra a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 19. Hoje o nosso estudo está no capítulo 19 de Números. Vai trazer para nós aí o assunto a novilha vermelha. Ok, disse o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te traga uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto jugo. Entregareis a novilha a Eleazar o sacerdote, será tirada para fora do acampamento e será imolada diante deles. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Na presença dele, a novilha será queimada. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro e sopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a fornalha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no acampamento, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento num lugar limpo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que recolheu a cinza da novilha lavará suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar em cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Deverá purificar-se com esta água no 3º e no 7º dia. Então será limpo. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não será limpo. Todo aquele que tocar em um morto, o cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo, permanece nele a sua imundície. Esta é a lei a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Também todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que tenha sido morto pela espada, ou alguém que tenha morrido de causas naturais, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, tomarão num vaso um pouco da cinza da vítima queimada como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então o homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tenha tocado os ossos, ou em qualquer que tenha sido morto, ou que morreu de causas naturais, ou numa sepultura. O homem limpo espargirá sobre o imundo no 3º e no 7º dias, e no 7º dia o purificará. O que era imundo lavará suas vestes e se banhará com água, e à tarde estará limpo. Quem, porém, estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. Isso será para eles um estatuto perpétuo. O homem que espargir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Tudo em que o imundo tocar também será imundo, e quem nele tocar será imundo até a tarde. Amém? Podemos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Como é bom nós estarmos na tua casa para estudar a tua palavra. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que aqui está
e teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Fale não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos do Senhor, precisamos aprender do Senhor e colocar em prática, Senhor, aquilo que tu tens nos ensinado. Obrigado, fortaleça a tua igreja, esteja conosco, ó querido Deus, falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 19, desculpa. Nós vamos então ver, na verdade, no subtítulo da Bíblia traz um assunto, mas os irmãos deram conta que são dois. Um complementa o outro, é claro. Primeiro vai estar lá a novilha vermelha, e logo depois nós vamos ver que vai falar das águas purificadoras, que na verdade é um produto, vamos dizer assim, que é confeccionado com a cinza da novilha vermelha que havia sido sacrificada e queimada. Mas na Bíblia minha traz só o subtítulo, a novilha vermelha. Bem, o que nós vamos encontrar nesse capítulo 19? Na verdade, Deus aí nesse texto continua confirmando o sacerdócio de Arão. Mas Deus nesse texto, irmãos, aqui, diz capítulo 19, ele está mais uma vez confirmando o sacerdócio a Arão e a seus filhos. E nesse texto especificamente, também nós vamos encontrar duas figuras importantes, que é a novilha vermelha e as águas purificadoras. Aí você vai se dar conta nesse texto, quem leu mais para frente já notou, que no versículo 4, Deus nomeia Eleazar, um dos filhos de Arão, para que ele oficializasse ou fosse quem conduzia esse ritual da novilha vermelha, que era sacrificar uma novilha fora do arraial, queimar a novilha, pegar as cinzas, guardar as cinzas, que depois essas cinzas seriam misturadas com água pura, e essa água pura seria espargida naquela pessoa que tocasse em algum morto. Hoje é muito comum, quando morre um parente da gente, né? Quando morre algum conhecido seu lá, a pessoa faz carinho no morto, não é assim? Já viu isso? Né? A pessoa faz carinho, vai lá no morto, pega e põe a mão e beija, né? A gente vê isso muito. Essa semana mesmo fomos num velório e eu vi isso. Só que não era assim que funcionava aqui dentro do santuário. As pessoas que trabalhavam no ofício, o povo de Israel, era proibido tocar em morto. E olhe bem que era no morto que morreu de morte natural e também aquele morto que eles nem sabiam de que morreu. É bem verdade que Deus ali estava fazendo um bom trabalho em duas áreas, na área espiritual e na área física, na área material. O que vocês entendem que na área material, na área que não é espiritual, é um bom trabalho que Deus fazia, não poder deixar tocar quando ele proibiu tocar num defunto? Até de animal, não podia não, tá, irmão? Por causa de bactérias, por causa de doenças contagiosas. Até hoje, é aconselhável, se você vai num velório, você não sabe lá de que a pessoa morreu, mantenha a distância, tá? E dependendo do tipo de doença, a pessoa é proibida até de fazer o velório, tá? Vocês já ouviram algum caso assim? Às vezes, hein? As duas falaram juntinhas. Meningite não pode, tudo aquilo que pode ser transmitido pelo ar é proibido. Outro detalhe é que velório não se faz em ambiente fechado. Tanto que quando os irmãos estiverem aqui, tiver um velório aqui, não importa se a pessoa morreu de causa natural, não importa. A gente tem que abrir o local para circular ar. Até hoje tem-se muito cuidado. Dependendo do tipo de morte, como eu disse, é extremamente sério você ter contato com aquele corpo, tá? Eu já vi casos que o corpo sequer podia ser aberto. E aí o próprio hospital orienta, pega e leva direto para o cemitério, não abre, não toca, porque é uma coisa muito séria. Aqui Deus está fazendo sim um trabalho muito importante nessa questão da transmissão de doença que poderia... Imagina aquilo se alastrar naquela época, sem os cuidados e sem o tratamento que existe hoje. Aí você vai falar, pastor, mas Deus era poderoso, poderia curar todo mundo. Sim, Deus poderia curar, como Ele curou, como Ele já operou, desde que Ele é Deus até o momento que nós estamos lendo aqui em Números 19. Só que você vê como é que Deus faz as coisas? Ele poderia curar de qualquer doença, mas Ele já estava orientando, não mete a mão, tá? Não mete a mão. É claro que junto disso tem um valor espiritual por trás de tudo isso.
Na verdade, nós sabemos que nada que está no Velho Testamento está ali só para preencher uma página do Velho Testamento. Não, tudo ali é sombra daquilo que viria a acontecer. Vocês vão se dar conta, os leitores mais cuidadosos da Bíblia se deram conta que isso aqui tem uma referência muito grande à santidade, que Deus não comunga com aquilo que é impuro, aquilo que é imundo, e hoje nós sabemos que o pecado é imundícia, que Deus desagrada. Então está ali bem expressa a santificação e o exemplo também do poder de Cristo Jesus para nos purificar. Então é um símbolo que hoje nós sabemos que foi cumprido na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, voltando então ao nosso assunto, ao nomear Eleazar, lembra que Abraão tinha 4 filhos, 2 deles morreram porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Nadab e Abiú morreram e ficou Eleazar e um outro. Vamos ver quem lembra do nome do outro? Hein? Não vou forçar a mente de vocês também, que ninguém tem que lembrar. É Itamar, tá? Então esses 2 sobraram. Ninguém é obrigado também a saber, né? Vamos lá com calma, né? Mas é mais por curiosidade, tá? Então sobraram esses 2. E quando Deus nomeia Eleazar para fazer esses rituais, Deus está, na verdade, preparando para substituir o pai dele, Arão, que vai morrer no capítulo seguinte. Você pode ler. Se você abrir a Bíblia aí, se você correr para lá, você vai ver a morte de Miriam, e no mesmo capítulo está relatada a morte de Arão. Então a gente nota assim, se o camarada fosse fazer uma leitura por mês, por exemplo, e não pudesse ver o capítulo 20, ele ia ler e ia pensar assim, mas por que aqui Deus não mandou Arão, que era o sacerdote, fazer esse ritual? Tá? Aqui atrás Deus vai e exalta Arão no meio de todos, a vara de Arão floresce, no capítulo 17, Deus dá nos 18 as instruções quanto aos deveres dos levitas sacerdotes, e aqui no 19, ele, assim, como se fosse do nada, ele vai e nomeia Eleazar para ser o sacerdote que ia cuidar de executar todo aquele rito de acordo com as instruções. Mas na verdade a gente sabe que Deus ali já era preparando ele, porque o pai dele morreria logo lá na frente. Agora você imagina bem, um conjunto de leis que Deus tinha dado para os sacerdotes, para os levitas, que se eles fizessem algo errado, eles morreriam. Agora eu te pergunto, você ia querer estar na pele de Eleazar? Você ia querer estar na pele de Itamar? Porque lá, se você fizesse algo errado, Deus te matava. Hein? Já imaginou que seriedade? Já tínhamos, exatamente, pastor Marcinho lembrou, não vou querer discutir tempo aqui, porque eu nem pesquisei na verdade. Claro que de um capítulo por outro aqui, eu estou falando que no capítulo seguinte ele vai morrer, não quer dizer que é no dia seguinte não, tá, irmão? Isso aí é outra história. Mas eu não quero discutir tempo, mas estava muito fresco na memória deles o que o pastor Marcinho disse. Nossos 2 irmãos morreram, Nadab e Abiú, porque eles não cumpriram o que Deus havia mandado. E Deus já tinha fumegado um punhado de gente, junto com Datã, Abirã e Coré, lá atrás, e já tinha matado um punhado, matou 250 homens que eles conseguiram juntar para se levantar contra o sacerdote. Então, quer dizer, diante de um Deus tão severo, você já imaginou o que é? Então o camarada agora ouvir instruções detalhadas, como ele deveria preparar aquela novilha sem defeito, e o que é pior, você pode olhar, que das outras vezes era um novilho, agora Deus quer uma novilha, e falou a cor da bicha, não podia ser uma novilha qualquer. Que instrução tremenda, novilha vermelha, novilha, fêmea, lá era novilho, o sacrifício que ele pedia. Aqui o detalhe, eu não sei se eu escrevi ali, nos detalhes aqui, fala também que ela tinha que ser queimada fora do arraial. Tudo que Deus tinha instruído para queimar era no altar, mas essa tinha que ser fora. E aí, os camaradas com a memória viva, Deus matou nossos 2 irmãos, e agora é a nossa vez, nosso pai vai embora, agora o problema é conosco. Então, queridos, assim, isso tudo tem significado para nós, para que hoje a gente entenda que as coisas de Deus são sérias e precisam ser levadas a sérios. O teor do ensino praticamente é esse. Mas aí nós vamos ver então que Eleazar é nomeado quando a Bíblia diz assim no versículo 4. Versículo 3. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote. Será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Está vendo?
tudo era imolado dentro do acampamento, era imolado nos arredores do altar e era queimado no altar. Essa é diferente. Está vendo? Ó, vai levar ela para fora do arraial e do acampamento, e ela será imolada diante dele, fora do acampamento. Versículo 4. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. O número de vezes eram 7. E na presença dele, ou seja, ali, serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. E aí, o sacerdote, versículo 6, o sacerdote, tomando em seguida pau de cedro e sopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, banhará o seu corpo com água e depois entrará no acampamento, mas ele estaria imundo até a tarde, porque ele fez todo esse trabalho com a novilha, né? A novilha. Bem, alguns detalhes neste texto chamam a atenção. Como eu disse, como o fato da novilha ser novilha, como pelo fato delas ter cor vermelha e de ter que ser queimada totalmente e longe do altar. Mas o mais importante, na verdade, é seu uso para tornar outra vez puro aqueles que estavam imundos. E isso é um detalhe que nos chamou a atenção. Além de tudo, notamos que a bendita a novilha ia virar uma mistura. Mas você já viu que a coisa era estranha? Tinha que pegar cinza da novilha morta, jogar na água, ou jogar água na cinza, não importa, e aquilo seria espargido. A cinza tinha que ficar guardada. Quer ver? Está logo aqui embaixo. Vamos continuar lendo. Eu parei lá no 7. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará o seu corpo, né? E vai ficar imundo. 8. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água, está vendo a água aí? E com a água banhará o seu corpo e será imundo até a tarde. Aí 9. Um homem limpo, outro homem no caso, limpo, ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento num lugar limpo, verso 9 que eu estou lendo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel para uso na água purificadora. Aquela cinza deveria ser guardada. Não é que eles iam fazer ali, tá? Uma mistura, uma massa, cinza e água, deixar guardada e espargir. Não, a cinza da novilha, né, queimada, tinha que ficar guardada, versículo 9, para uso na água purificadora. Ela era oferta pelo pecado, ela tinha que ser reservada. Então, queridos, é um processo que Deus está fazendo, mostrando para nós, que certamente, quero que os irmãos saiam daqui tranquilo, símbolos do que viria depois, que o Senhor ia tratar com relação ao pecado. Então era todo um procedimento que era feito pelo sacerdote, Deus já estava preparando aqui Eleazar para fazer, consistia em queimar uma novilha todinha, vermelha, queimar ela todinha, guarda a cinza, essa cinza vai ser usada. E na verdade, ela não era usada para a cura. Nós vamos ver aqui na frente por quê e qual o motivo que Deus mandou guarda, faz e usa depois essa cinza para determinada finalidade, que é a finalidade única, tá? É muito claro o que o versículo vai dizer para nós, tá bom? Aqui na frente, bem. Vamos virar ali. Veja bem, verso 10, vamos continuar. Aquele que recolheu a cinza da novilha, então ia lavar as suas vestes e ia ficar imundo até a tarde, né? Deus vai e fala que seria um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, bem como para o estrangeiro. Ou seja, era algo que deveria ser continuamente feito. Tinha que ter a cinza da novilha reservada, para que quando a pessoa incorresse nessas faltas que nós vamos ler daqui na frente, que está escrito ali, aí a pessoa o sacerdote tinha que fazer esse ritual, para que a pessoa pudesse ser ali livre da sua imundície e do seu pecado. A causa principal de impureza aqui, como eu disse para vocês, irmão, é a morte de alguém. Então, tocar em cadáveres exigia purificação, e isto era sujeito a uma punição muito severa. Li o 10 com vocês, agora veja o 11 ao 13. Aquele que tocar em um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Está vendo?
gente, animal, não importa. Era para ficar lá de molho 7 dias imundo, o verso 11 disse. E aí diz mais: deverá purificar-se com esta água no terceiro e no sétimo dia. Esta água é a água que nós acabamos de ler, a água que seria misturada com a cinza. Então será limpo, mas, diz a Bíblia no 12, se não se purificar no terceiro dia e no sétimo dia, não será limpo. 13, todo aquele que tocar em um morto, cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. É imundo, permanece nele a sua imundície. Está vendo, querido? Que a coisa era muito séria. A causa aqui da imundície seria tocar em algo morto, ser humano ou animal. E, na verdade, se a pessoa não passasse pelo processo, pelo ritual de purificação que era ser espargido com aquela água, e na verdade ele tinha que ser espargido no terceiro e no sétimo dia. Está vendo? Terceiro e sétimo dia. Está muito claro isso. Seriam 2 vezes. Então vamos lá, vamos transferir nossa mente para lá. Nós estamos todos naquele momento, lá vivendo aquela época. Eu sou sacerdote. Aí vai alguém lá e toca no animal morto. A pessoa temente a Deus, é claro, ela chegaria pelo sacerdote: opa, toquei no animal morto. O sacerdote teria que executar esse ritual nessa pessoa, espargir sobre ele a água que tinha mistura da cinza, e a cinza tinha que estar lá reservada. Quando a pessoa é picada de cobra, ela não vai, se me vê aqui agora na mente, quando é picada de cobra, ela não vai lá no pronto-socorro, no hospital, e lá eles aplicam o que na pessoa? Se tiver, né? O soro antiofídico, né? Assim? Então, seria uma coisa muito parecida. Pecou, vai lá no sacerdote, ele tem lá uma porção, eu vou tirar dali, você não pensar que é porção mágica, ele tem uma mistura cinza de uma novilha vermelha, sem defeito, que foi morta, imolada e queimada por completo. Então ele pegaria daquela cinza, misturaria na água pura, espargia sobre a pessoa, e aí no terceiro e no sétimo dia, tá bom? Então fica claro, terceiro e sétimo dia. Tal pessoa então será eliminada do meio do seu povo. Aquela pessoa que não cumprisse esse ritual, ela seria eliminada do meio do povo. Extirpada do meio do povo, poderia ser, tá? Existe uma discussão, extirpada do meio da congregação ou de fato morta. A palavra é tanto uma quanto outra. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque não vale a pena a gente entrar nesse detalhe. Depois, do versículo 14 ao 19, nós lemos até o 13, vai aparecer, irmãos, uma lista de impurezas, tipo, todas elas relacionadas a algum morto, cadáver, vamos chamar assim. Vai aparecer numa lista: entrar na tenda onde alguém morreu, tocar em algum objeto dentro daquela tenda, algum recipiente aberto que estava perto. Olha bem, presta atenção, recipiente aberto é uma vasilha aberta, não é? Então, onde tinha um morto, nem na vasilha, nem no recipiente aberto se podia tocar. Aí entra as doenças transmissíveis pelo ar, que pudesse acumular numa vasilha daquela. Está vendo como é que Deus é cuidadoso? Não é? Deus tem um cuidado muito grande. Então, recipiente aberto, se alguém tocasse em osso de morto, por que osso de morto? O camarada morreu, uma pessoa morreu lá no campo, ou um animal morreu no campo, você vai e toca naquele osso, pode ser que haja alguma contaminação. Esse talvez seja o princípio de Deus, que Deus queria colocar. Então, do 14 ao 19, nós vamos encontrar, ó, esta é a lei a respeito de uma pessoa que morreu numa tenda. Verso 14, está vendo? Ó? A pessoa morre dentro de uma tenda, então ali, quem tocasse em algo ali, estava contaminado. Verso 14, então, esta é a lei. Morreu na tenda, lembra que tenda é a casa. Então você tem que transferir isso para a nossa realidade. Morreu numa determinada casa, se você entrasse, já estava imundo. Eu vivi numa época, pastor Moacir mais ainda, mas os irmãos mais de idade, que de fato era levado isso muito a sério. Antigamente era levado isso muito a sério, irmão. A morte de alguém, né? Os irmãos falaram da tuberculose, vocês falaram? Meningite, nosso Deus, irmão, era um desespero. Eu tinha 7 anos mais ou menos, meu Deus, que medo que a gente tinha da meningite, era terrível.
Não sei se alguém lembra dessa época. O medo que todo mundo tinha de morrer. E a gente tinha um maior cuidado, um maior zelo. Talvez seja que hoje essa falta de cuidado, essa confiança muito grande na medicina, tenha causado tanto problema que a gente vê nos dias de hoje. Tá bom? Então a gente levava isso muito a sério, essa questão da contaminação. Então vai dizendo para nós, então, aí, verso 14. A lei a respeito daquele que morreu dentro de uma tenda. Todo aquele que entrar na tenda, começa pelo ponto que o pastor Marcio falou. Entrou na tenda, já é motivo da contaminação. E aquele que estiver nela, aquele que já estava lá no momento da morte, será imundo. Depois o verso 15, todo recipiente aberto, está vendo? Está lá, é imundo. Tocar em alguém que tenha sido morto pela espada, ou alguém que tenha morrido de causas naturais, ou nos ossos, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Né? Para o imundo, tomarão, diz a palavra no verso 17, num vaso, um pouco da cinza da vítima queimada, como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água. Está vendo a mistura? Tá bom? Tá vendo? Ó? Para o imundo, tomarão num vaso, um pouco da cinza da vítima queimada. Lembra que a vítima queimada é o quem? A vítima queimada é a novilha vermelha, não é a pessoa que o versículo 14 está dizendo, tá? Alguém que morreu na tenda, tem nada a ver. Alguém que morreu na tenda é o motivo da pessoa se contaminar. Agora aqui no versículo 17, quando vai falar da vítima queimada, é a novilha que foi queimada, a novilha que foi oferecida pelo pecado, né? Um sacrifício pelo pecado. Está vendo? E aí a própria Bíblia diz o que eu acabei de dizer. Para o imundo tomarão num vaso um pouco de cinza da vítima queimada, como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Água corrente, está tranquilo, todo mundo sabe o que é. Pôs ali aquela água, então está feita a mistura que Deus queria que fosse usado para espargir. Verso 18 vai dizer isso para nós, olha. Então um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água da mistura do versículo 17. Cinza da novilha morta, que foi queimada, com a água. Vai tomar disso aí, vai molhar nessa água e a espargirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que estiverem ali, como também sobre aquele que tenha tocado em ossos ou em alguém, diz o versículo 19, que tenha sido morto ou que morreu por causas naturais ou numa sepultura. Veja que aquela mistura que eu brinquei com vocês lá e tal, do caldeirão, brincadeira, era a mistura que seria usado para tornar aquela pessoa imunda, a pessoa que se tornou imunda, agora ela, passando por esse processo, ela se tornaria limpa. Então aqui você vai encontrar essa lista de situações que tornariam uma pessoa imunda e o remédio, vamos chamar assim, o que deveria ser feito para que essa pessoa deixasse de ser imunda. Bem, e aí vamos pensar, se a gente for levar para o lado científico, o que poderia ter naquela cinza da novilha morta que pudesse tornar alguém limpo? Aí a gente vê o envolvimento da fé, não é assim? A gente vê o envolvimento da fé. Eu conheço uma pessoa, você acredita que quando alguém põe uma água lá no rádio e ora, e depois a pessoa bebe, você acredita que tem poder naquela água para curar alguém? Você acredita? Se alguém põe um copo d'água lá na o pregador lá na televisão, então no rádio, manda colocar um copo d'água, e aí você põe, e depois ali, ele ora, né, e depois fala, pode beber, bebe da água, que você vai ser curado, e a pessoa bebe. Você acha que tem poder naquela água para curar alguém? Hein? Pois é, aqui é muito parecido. Você vai notar que cinza de vaca morta, de novilha e água. Eu conheço uma mulher que foi curada de diabetes, bebendo a água de cima da televisão. E foi curada, irmão, da seguinte maneira, tá? Ela não foi curada porque ela falou que estava curada, não. Ela ia regularmente no médico. Senhora já de idade, tá? Não é novinha, não. Mais para morrer do que para viver. Aí bebeu água com fé e não parou de tomar os remédios, não. Mas quando ela foi no médico, o médico, peraí, o senhor está esquisito. Repete os exames. Não deu nada.
E ela parou, ela não bebeu mais os remédios, foi curada. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente não tem o direito de sair por aí metendo o pau, só porque a gente defende uma ideia, defende uma teologia. Quando entra a fé, a gente tem que calar, né? Então, não que nós vamos sair fazendo isso por aí, não, de forma alguma. Não que a gente vai sair, põe água lá, e passar uma toalha na minha cara aqui, né, e falar, ó, vai lá, pode passar no lá que vai sarar. Nada disso. Mas eu vou ser sincero, a gente não pode brincar com a fé, nem jogar com a fé de ninguém. Tá? Jesus andou no meio da multidão, e a gente não vê lá que ele curou muita gente em determinado momento, mas uma mulher falou, se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curado. E por que os outros não foram? E ela foi. Certamente muita gente tocava. Lembra os discípulos? Senhor, mas tem um tanto de gente apertando o senhor vai perguntar quem é que me tocou? Ele, opa, porque eu vi que saiu virtude de mim. Pode ter 300 pessoas me tocando, mas uma me tocou diferente, que isso é o poder de mim. Isso é só para a gente não cair no erro de querer hoje colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma gaveta e dizer que ele só age do jeito que eu estou falando. Sem essa, a gente tem que ser humilde, amém, irmãos? Claro, nós vamos por aí, não vamos sair por aí na doideira, não. Mas se você cismar no teu coração um dia, ó, se eu for lá e aquele irmão orar por mim, eu vou ser curado. Você vai ser curado. Ou se você falar, eu não vou para lugar nenhum, eu vou dobrar meu joelho aqui dentro do meu quarto e vou orar, eu vou ser curado. Vai ser curado. Não vão poder abrir leque aí para apoiar e falar, vai pôr no água, não mexe com isso não. Mas eu quisera que todos vocês, então, tomassem uma aguinha e fossem curados pela fé, não pela água. Exatamente. Não foi o toque, não foi pegar na roupa de Jesus. Foi a fé envolvida naquela atitude. Presta atenção, a fé envolvida naquela atitude. Nunca esqueça, não foi o toque, foi a fé envolvida naquela atitude. É igual os rapazes lá que desceram o outro pelo telhado. Misericórdia. Você vê que o camarada em si não podia fazer nada, mas alguém, nós vamos descer o celular e você vai ser curado, certamente. E por aí você vai vendo uma lista. É que às vezes o inimigo, o Deus desse século, cega o nosso entendimento e nos bloqueia para alcançar bênçãos para nós mesmos e para os outros. É que a gente limita muito a ação de Deus. Tem que ser do meu jeito, do jeito batista, né? Não, tem que ser do jeito batista. Não, querido, não é do jeito do batista, não é do jeito da Assembleia, não é do jeito da presbiteriana, é do jeito de Deus. A gente tem que aprender com o jeito de Deus. Vamos ser sinceros. Lembra lá o Naamã da vida? Lembra do Naamã? Gente, o que tem de Naamã nos dias de hoje? Que perde a bênção. Porque fica pondo dificuldade. Não, para quê? Me jogar num rio sujo daquele? Ah, mas aqui tem muitos rios bons. Tem muita gente, querido, nessa onda de rios bons e está morrendo, está capengando, está se danando na vida, porque às vezes não entende que operar de Deus é muito na simplicidade da nossa fé. Guarda essa palavra, simplicidade da nossa fé. Simples, 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 simples. A gente não pode, queridos, perder a bênção de Deus, porque às vezes a gente fica muito questionando. Lembra lá que Jesus, em determinado momento, falou assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava se referindo à simplicidade da fé. Às vezes a gente é tão sábio, tão entendido, que a gente começa a colocar barreiras e impedimentos à ação de Deus na nossa vida. Já o simples, querido, não tem muito questionamento não. O simples é aquilo que mandar mesmo, e aquilo que sentiu, é um tal de sentir no coração, e vai em frente e o trem funciona. Agora nós às vezes começamos a questionar muito, por que isso, por que aquilo, não, isso não pode, aquilo não pode, se for assim não vai funcionar. Então a gente às vezes tem os nossos impedimentos. Eu diria que o maior impedimento está aqui, ó. A gente às vezes intelectualiza muito o agir de Deus e a gente perde a graça do Senhor. Então, amém, glória a Deus. E o fato da gente chamar aqui, eu gosto muito de dizer, eu chamo e digo, para a igreja orar por você. Por quê? Porque quando eu chamo,
Não é para eu orar. E tanto que eu nunca oro sozinho, eu peço à igreja, levanta a mão para cá. Bem, quem quer levantar a mão, levanta. Quem não quer, mas eu falo, levanta a mão para cá e vamos orar. É para a igreja orar. Por isso, querido, que Deus, age da maneira que a gente menos espera para nos livrar e para nos ajudar, tá? Seguindo então, nós vamos encontrar, irmãos, que Deus trata esse assunto com tanta severidade, que até a pessoa que espargia ou espergia a água na outra que estava impura, olha bem, a pessoa que ia jogar a água, espirrar a água, vamos dizer assim, em quem estava impuro, até aquela pessoa que manuseava a água para espargir, ela também se tornava impura. Tão sério e tanta severidade que Deus está tratando aqui a imundície e a impureza. Tá, querido? Se a gente transferir isso tudo para o pecado, ninguém aqui vai duvidar. Deus não comunga com o pecado. Deus não agrada do pecado. Deus não tem pecado nele e ele não se agrada e ele não convive com o pecado. Puro, santo, nosso Deus é. E aqui é um exemplo disso muito claro, que até a pessoa que estava ali executando o ritual de pegar com aquele ensopo, aquele madeira de cedro, e pegava a água e espargia em quem estava com pecado, ou no ambiente que estava imundo. Na verdade eu falei errado, não é pecado, era imundo, porque pegou em algum morto. Quem fazia isso também ficava imundo. Não é? Alguém também ficava imundo. Mas o que Deus está fazendo aqui é o seguinte: tudo que tocar no imundo, na pessoa que pegou, ou tudo que tocou no morto, ou no ambiente onde estava o morto, está contaminado. É um rigor desse nível. E aí a pessoa que ia pegar na cinza, ia chegar perto da pessoa imunda, está ali na câmera ali a pessoa que pegou no morto, por exemplo, e eu sou o sacerdote, aí eu pegava da cinza lá, da cinza misturada na água para espargir nele, eu que peguei também estou contaminado. É isso que está dizendo aqui. Viu que a linha de imundícia e contaminação? Então tenha sério. Aí ele teria também que passar por um ritual. Tudo isso aqui, nós vamos concluir ali. Você vai entender que tudo aquilo é símbolo do trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. O trabalho dele, o sangue dele nos purifica. Então hoje, lá era purificado com a cinza misturada com a água. Era simbólico. Hoje nós sabemos que quem é que nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos purifica de toda imundícia, tá bom? Então vamos seguir lá. Deus trata desse assunto com tanta severidade que até a pessoa que aspergia a água se tornava impura, tendo que passar pelo ritual. Obviamente, isso tudo fazendo referência à santidade devido àqueles que se achegam a Deus. Se você pegar aí, você vai ver no versículo 19 da sua Bíblia. O homem limpo espargirá sobre o imundo. Eu até citei o exemplo, que vamos dizer que aquela câmera ali seja o imundo e eu estou ali espargindo. O homem, verso 19, o homem limpo espargirá sobre o imundo no terceiro e no sétimo dia. São 2 vezes. E no sétimo dia o purificará. Aí diz, o que era imundo lavará suas vestes e se banhará com água e estará limpo. Agora, para você ver, o camarada que ia oficializar, fazer o ritual para o outro ficar limpo, ia fazer com que o outro ficasse limpo. Mas o versículo 20 diz, porém, quem porém, aliás, estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio do seu povo, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele, ele é imundo. Verso 21, isto será para eles um estatuto perpétuo. O homem que espargir a água purificada, verso 21, o homem que espargir a água purificadora, lavará suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Então veja que era muito levado a sério, Deus levava isso a sério, mas porque Deus estava querendo deixar claro para nós, naquele momento, a referência à santidade. Todos aqueles que chegam a Deus precisam saber que Ele é santo. Em Levítico 19, versículo 1 e 2, Deus virou para Moisés e falou, Moisés, diga ao povo de Israel para eles serem santos,
porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo, tá? Existe um outro momento que o povo ia para a guerra, e na hora que eles iam para a guerra, eles tinham que levar uma pazinha junto com os instrumentos de guerra deles, para que quando eles defecassem lá no mato, eles tinham que abrir um buraquinho e jogar o cocôzinho deles lá, cobrir aquilo, e Deus disse por quê? Porque Deus passeava, Deus andava no meio do arraial, no meio do acampamento do exército de Israel, e ele era santo e ele não comunga com a imundícia. Deus, então, atrela a nossa fé, a higiene e muitas outras coisas mais, que agradam a Deus. Só um minutinho, eu tenho uma expressão comigo, me perdoe se você é o tipo, mas você precisa ouvir o que o pastor Edgar está dizendo e depois fazer suas comparações. Eu tenho eu aprendi, quando eu vou ler que Deus não comunga nem com a sujeira do ambiente, eu tenho comigo o seguinte, que sujeira, a pessoa que gosta de viver no ambiente sujo, ela precisa de libertação. Porque o Espírito Santo de Deus não gosta de ambiente sujo. Tá? É sério, vou te repetir. É sério, higiene. Não estou falando aquela doença que eu disse lá do toque, que o camarada vai limpando, até se ferir e é doença. Não, mas eu vou ser sincero. A pessoa que vive no meio de uma casa suja, um quarto sujo, não estou falando da oficina onde você trabalha lá, não, irmão, que você não tem controle sobre ela. Estou falando do seu ambiente de convivência. A pessoa que vive precisa de libertação. Quando Deus me falou isso, tomei como base esse princípio que Deus exigia muito cuidado com coisas que contaminavam e por aí ia. E essa parte em que Deus mandou o povo, os homens do exército de Israel levar uma pazinha para quando ele fizesse cocô, não ficasse o cocô exposto, porque Deus caminhava no meio do povo. E depois, lá no Novo Testamento, lembra aquele endemoniado que vivia no sepulcro? Aquilo ali me chamou a atenção, ali Deus concluiu, o Espírito Santo de Deus concluiu no meu coração, que ele não habita em ambientes imundos e sujos. Então, se eu sou um camarada que vive numa casa suja, e para mim tanto faz, precisa de libertação, é espiritual. Sim, é espiritual. O excesso, precisa de libertação, que é a doença, é o toque, mais outras coisas, de limpeza, excesso de limpeza. Mas também, querido, vou ser sincero, você também relaxar, e não importar, misericórdia. Não estou falando aquele dia que você está cansado, e larga as vasilhas para lá, e larga tudo para lá, porque você está cansado mesmo. Não, isso é normal. Tem dia que você chega, tem dia que eu falo com a minha esposa, não vamos pôr a mão em nada não. A gente está cansado. Ah, mas eu vou. Não, vamos descansar, a gente senta e descansa e dorme. É diferente. Eu estou dizendo aquela pessoa que vive diariamente. Levanta a mãozinha só aí. Quem já chegou numa casa, num ambiente que é assim? Muita gente. Isso não é normal, é espiritual. Comprova para você com esses textos e com lá o do demoniado que vivia no sepulcro, lugar de cadáver, fede. Eu já fui em sepultamento que as pessoas têm a cova deles lá, como é que chama aquele negócio? Jazigo? É jazigo de família, que eles têm antigo, eu acho até bonito aquilo. Mas na verdade a gente chega, e antigamente, não sei hoje, antigamente falando 10 anos atrás, eles abriam aquilo na presença da família. É lacrado, eles abrem e põem o outro defunto ali dentro. Eu vou ser sincero, quando abre aquele negócio, sobe uma caatinga apertada. Quem já sentiu isso, quem já foi sabe. Não é? Querido, é lá que aquele endemoniado vivia, no sepulcro, lugar fedendo. E tem outro detalhe, lembra daquele endemoniado que quando Jesus chegou, o demônio falou assim: ei Jesus, você vem nos atormentar fora do tempo? E aí, naquela conversa com Jesus, presta atenção, os demônios pedem Jesus para mandar eles para algum lugar. Quem mandou para onde? Tem certeza que é porco, ninja? Ah, mas porco é muito sujo, vive na lama, você tem certeza que os demônios quiserem ir para lá? Querida, é para concluir minha teologia com relação a isso. Foi aí que o Espírito Santo de Deus concluiu comigo. Bicho, demônio gosta de lugar porco. Lugar onde vive morto, e pediu para entrar nos porcos. Ele não pediu para entrar em nada limpo. Deixa eu entrar naqueles passarinhos, deixa eu entrar naquelas aves. Não, deixa eu entrar naqueles porcos. Entrou nos porcos e suicidou. Todos eles morreram, precipitaram naquele abismo. Eu estou te dizendo isso só para que você entenda que Deus trata dessa questão ali ao ponto, com tanta severidade, que até a pessoa que tocasse na água misturada com as cinzas, ela se tornava imunda e tinha que passar por um processo de purificação. E eu abri esse aspas, esse parêntese, para que você entenda e leve isso para a sua vida. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela odeia sujeira, ambiente imundo, ambiente sujo.
E ela cuida da casa, cuida do quarto, cuida enfim, não com aquela doença, mas ela cuida porque Deus não agrada. Do versículo 1 ao 10, mostra a preparação, presta atenção, viu? Eu não pus ali não, mas podia ter colocado. O versículo de 1 ao 10, irmão, mostra para nós a preparação da mistura que era usada para espargir no homem ou na pessoa que tocasse em algum morto, de 1 ao 10. Aí dali para frente, começa a mostrar como seria feito o ritual. E aí, na verdade, fica muito claro que o sacerdote prepararia a porção. Aí cá já deixa entender, sim, que era alguém que ia fazer o ofício, né, exercer o ofício. Porque, na verdade, quem está aí acompanhando conosco o estudo já se deu conta que os levitas foram dados, versículos 1 ao 7, do capítulo anterior, do capítulo 18, eles foram dados por Deus a Arão e os seus filhos para os auxiliarem no serviço do tabernáculo. Então, todo o serviço do tabernáculo eles tinham um ajudante. E aquilo que precisava de ajudante eram os filhos de Levi. Certamente o homem limpo aí, senão Deus não ia ocultar, ia dizer que era Eleazar. Ia repetir o nome de Eleazar, com certeza, né? Ou Itamar, que era o irmão dele. Certamente era eles que oficializavam e que iam fazer esse serviço ali de jogar água, né? Jogar água misturada. E aí diz que o homem, nesse caso, ele também ficaria imundo, né? O homem que espargia a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Então, tudo isso é referência de Deus com relação à santidade do povo. Então, para a gente encerrar, nós podemos concluir, então, que não se pode permanecer na comunhão de Deus, irmãos, se não estivermos em santidade. Assim como o sangue de animais purificava no Velho Testamento, aí eu pulei aqui para Hebreus 9, 13 ao 15, que diz assim, como o sangue de animais purificava no Velho Testamento, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Verso 15, por isso, ele, Jesus, é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, ou seja, lá era o sangue de um animal, de uma novilha, que deveria ser espargido, né? Aliás, deveria ser jogado aquele sangue, como nós vimos cá no início da preparação, e depois a cinza misturada com água era espargida na pessoa que havia pegado no morto, e aquilo tornaria a pessoa purificada. Nada mais isso é do que uma referência ao sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. 1 João diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E isso tudo lá se resume na ação de Jesus para curar, para libertar e livrar da imundície. Muitos de nós conhecem uma única aplicação para o sangue de Jesus. A maioria de nós conhece uma única aplicação. Vamos lá, vamos ver quem lembra. Porque quando é que a gente ouve falar muito do sangue de Jesus? Isso, expulsar demônio. A maioria de nós só conhece uma aplicação para o sangue de Jesus, é aquela expulsar demônio. E mesmo assim virou um ritual mesmo. A pessoa vê um demônio, sai na mulher, o sangue de Jesus tem poder. Mas na verdade, querido, existe algo muito maior em torno do poder do sangue de Jesus. Nós cantamos um hino, há poder sim, há poder no sangue de Jesus, para nos purificar de todo pecado, toda imundície. Quer ver? Eu vou achar o texto aqui para você. 1 João, se você quiser abrir, você pode abrir. 1 João 1. Eu vou abrir só para eu ler o versículo certo. 1 João, primeira carta universal, né, de João. Está vendo? Diz para nós no versículo 7. 1 João 1, 7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, olha, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então existe, irmão, existe aí uma eficácia no sangue de Jesus, muito mais do que pôr capeta para correr.
que é aquele de nos purificar de todo pecado. Lá tinha que ser um ritual, despargir. Aqui já é diferente. Já é nós nos tomarmos posse do sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. E lá não tornava o imundo, o impuro, limpo e puro. O sangue de Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa, tornar o imundo pelo pecado, sujo hoje pelo pecado, puro. E é um processo. É ali que entra lá aquela discussão de Jesus com o homem que pensava que para nascer de novo ele tinha que entrar no ventre da mãe. Jesus explicou para ele: não tem nada disso não, rapaz. Estou te falando do novo nascimento, né? Aquele que é nascido não da carne nem do sangue, mas é nascido do Espírito. É esse nascimento. Aquele que o sangue de Jesus Cristo nos torna limpos, novos, zeradões, na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde e fortalece. Podemos encerrar, né? Já li aquele último ali, que é o texto que nós escolhemos para encerrar com você. Deus te abençoe, te guarda, te fortalece. Nesse capítulo, então, estudamos sobre as águas purificadoras. E nós vamos, na semana que vem, se Deus der graça, ver a morte de Miriam, né? Miriam vai morrer, aí nesse capítulo, as águas de Meribá, Edom nega a passagem a Israel, Arão morre, e assim nós vamos começar a partir lá para a entrada já, a caminhada de Israel, para chegar em Jerusalém. Amém?